Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Deus seja louvado por estarmos aqui em mais um encontro dessa série sobre a mensagem dos três anjos. É o nosso quinto encontro. No último falamos já sobre o Evangelho Eterno e agora nós vamos começar a estudar um pouco dos demais conteúdos da mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14. Hoje nós falaremos sobre o primeiro imperativo dessa mensagem, que é o temei a Deus. E antes de nós abrirmos a palavra, quero convidar você a fechar os olhos para nós fazermos uma oração. Oremos. Querido Pai, obrigado pela oportunidade concedida a nós de podermos estudar a Tua palavra e compreendermos um pouco melhor acerca desse tema tão importante e tão necessário para o tempo que vivemos, levando em consideração que estamos em uma geração cujo temor, cuja reverência, cujo respeito pelo nome do Senhor tem cada vez mais sido afastado da sociedade. Por essa razão, além de vivermos essa experiência, também devemos, de alguma forma, apresentá-la às pessoas ao nosso redor. Por isso eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor retire do nosso coração todo espírito de preconceito, a fim de que o Senhor ministre às nossas vidas aquilo que nós realmente precisamos. Nos abençoe, nos dê o Teu Santo Espírito em mais esse estudo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Então, como estamos fazendo em todos os encontros, nós vamos ler de novo o Apocalipse 14, versículos 6, e agora nós já vamos avançar para o versículo 7, uma vez que ontem, ou melhor, uma vez que no último estudo, nos dois últimos, já compreendemos um pouco acerca da mensagem do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O mesmo anjo que aparece como um arauto do evangelho eterno, como foi aí estudado por nós no último encontro, tem também uma mensagem fundamental. Há praticamente 3 imperativos na mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, versículos 6 e 7, onde o primeiro nos diz que devemos temer a Deus, o segundo, dar glórias a Deus, e o terceiro, adorar aquele que fez. Então a mensagem do primeiro anjo, ela poderia basicamente ser dividida ou ser resumida nesses 3 imperativos. São 3 ordens que Deus dá a todos aqueles que aceitam as boas novas da salvação. Diferente do que muitas pessoas acreditam, que quando nós recebemos o Evangelho e somos perdoados por Deus, justificados pela fé, e agora podemos viver uma vida assim, qualquer, comum. O que a Bíblia nos diz aqui é que todos aqueles que têm uma experiência com o Evangelho, eles são quase que intimados a temerem, glorificarem e adorarem a Deus. É como se o temor, a glorificação e a adoração fossem a resposta natural de todas as pessoas que aceitam a mensagem do Evangelho Eterno. E por fim, nesse estudo então nós vamos ver o que significa o primeiro imperativo da mensagem do primeiro anjo, que é o temei a Deus. Essa é uma expressão que não se restringe apenas ao contexto do Apocalipse. Na verdade, temei a Deus, ou tementes a Deus, ou ainda os que temem ao Senhor, são expressões comuns dentro da palavra de Deus. Você vai encontrá-las em vários livros e capítulos e contextos diferentes, sendo aplicadas, por exemplo, para os próprios servos de Deus, aqueles que obedecem ao Senhor. Um daqueles personagens que seguramente você vai se lembrar, que é um patriarca, que é Jó. A Bíblia diz em Jó, capítulo 1, versículo 8, que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
Então a Bíblia usa várias vezes essa expressão, tementes a Deus, ou aqueles que temem a Deus, associada a pessoas que são fiéis, que são leais, que respeitam o nome do Senhor. Além de Apocalipse 14, nós vemos, por exemplo, como eu disse, são muitas citações, eu separei apenas 2 delas para não tornar esse estudo também muito cansativo, e nem é a nossa intenção fazer um tema exaustivo aqui sobre o temor a Deus, mas apenas nos dar alguns entendimentos sobre o assunto. Salmos capítulo 2, versículo 11 nos diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. No outro texto, agora de Hebreus capítulo 12, versículo 28, a Bíblia também nos diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, melhor dizendo. Eu gosto bastante desse texto de Hebreus, porque ele mostra que é impossível uma pessoa que retenha, que receba a graça de Deus, não viver uma vida de servidão agradável a Ele, com reverência e santo tremor. É como se a graça, ela demandasse uma resposta já natural, quase que automática, das pessoas que vão servir a Deus com temor e reverência. Bom, é importante também entender que existem pelo menos 2 razões, no meu ponto de vista, que a Bíblia nos apresenta para nós temermos a Deus verdadeiramente. E a verdade é que você não vai temer uma pessoa que, em primeiro lugar, você não a conheça. Se você não conhece um indivíduo, se você não conhece, por exemplo, que determinada pessoa ela exerce um cargo de importância, você não vai tratá-la com as devidas ou com o devido respeito que ela merece ser tratada. Então, o temor, ele também vem como uma resposta natural ao conhecimento daquele que você teme. De tal maneira que é impossível você temer a Deus se antes disso você não buscar conhecê-lo verdadeiramente, quem Ele é e o que Ele faz. Aliás, esse tem sido um tema que nos últimos anos, agora eu já não estou tão dedicado a ele, mas nos últimos anos eu me ocupei um pouco em estudar sobre o conhecimento de Deus. E gastei aí talvez um ano e pouco, estudando sobre os atributos de Deus, para entender quais são as características da personalidade de Deus. E isso me fez muito bem, me ajudou a compreender um pouco melhor quem é o Deus a quem eu sirvo. E eu destaquei aqui apenas 2 características de Deus, que elas praticamente são aquelas mais importantes que nos impulsionam a temê-lo como um Deus todo-poderoso. A primeira delas está no livro de Salmos, capítulo 33, versículos 8 até o versículo 9. O texto diz assim: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Versículo 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Se você olha essa passagem, qual é a conclusão que você chega de qual é a razão pela qual eu devo temer a Deus de acordo com esse texto? Eu devo temê-lo porque ele é o meu o quê? Criador. Exatamente. No versículo 8, nós temos aqui a ordem para temermos a Deus. E no versículo 9, a justificativa pela qual devemos temê-lo. Ou seja, tema ao Senhor toda a terra. Temam todos os habitantes do mundo. E ele explica, porque ele falou e tudo se fez. Ou seja, porque ele é o nosso Criador. Eu sei que, para quem é cristão, isso é algo óbvio. Nós reconhecemos a Deus como nosso Criador. Mas eu creio que a gente precisaria refletir um pouco mais nesse atributo de Deus. Porque nós vivemos em uma época onde o ateísmo, onde o secularismo, onde o humanismo estão cada vez mais influenciando as pessoas da nossa sociedade, que vivem uma vida autocentrada, autossuficiente, a ponto de Nietzsche, que é o conhecido filósofo da pós-modernidade, cunhar um termo conhecidíssimo, onde ele disse que Deus está morto. E ele chegou a dizer que o homem se tornou um super-homem, tão capaz e tão autossuficiente,
que já não precisa mais do Deus judaico-cristão, que na verdade é um mito criado para explicar coisas da vida que antes a ciência não existia para explicar. Então, vivendo em uma geração como essa, é muito importante lembrarmos não só a nós mesmos, mas as pessoas que nós cremos em um Deus criador. E justamente porque Ele te criou, Ele tem todos os direitos sobre a minha e sobre a sua vida. Sabe, há uma frase que hoje é usada bastante, principalmente pelo movimento feminista, para justificar o aborto indiscriminado por quaisquer motivos, ainda que banais, onde elas dizem, meu corpo, minhas regras. E eu tenho visto, às vezes, cristãos endossando esse tipo de frase, esse tipo de ideia, e, na verdade, o que ela traz quase que, assim, claramente, é a ideia de que quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu bem entender com o meu corpo, e não só para abortar, mas se eu quiser fazer sexo com várias pessoas, eu faço. Se eu quiser perfurar todo o meu corpo, eu perfuro. Eu faço o que bem entender com a minha vida e Deus, e nenhum ser humano não tem o direito de determinar o que eu devo e o que eu não devo fazer. E é por isso que é extremamente importante lembrarmos que a Bíblia, ao ordenar que o ser humano deve temer a Deus, a razão dada por ela é porque Deus é o nosso Criador. E automaticamente também, quando entendemos que Deus é o nosso Criador, eu também concluo que eu sou a sua criatura. E ao compreender que eu sou uma criatura de Deus caída, também é extremamente fundamental, como falamos ontem, compreender o estado da minha natureza. A minha natureza inclinada ao mal, inclinada ao pecado. E ao compreender isso, eu também vou responder à ordem de Deus de temê-lo com reverência, com respeito e compreendendo a minha posição em relação à posição de Deus. É por isso que a segunda razão pela qual devemos temer a Deus também nos leva aqui a compreender qual é aquele que é o atributo mais importante de sua natureza. E é provável que você se surpreenda com o que veremos aqui. Porque o livro de Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, é um texto bastante conhecido, nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do quê? Do santo é prudência. Esse texto me leva, então, à conclusão, através aqui de um paralelismo, que temer a Deus só será possível quando eu conhecer a santidade de Deus, que é um atributo mais excelente do seu próprio caráter. É muito comum nós ouvirmos os cristãos hoje dizer que o atributo que mais define quem Deus é, o atributo mais importante de Deus, aquele que mais descreve e melhor representa a sua personalidade, é o amor. No entanto, quando nós vamos às Escrituras, sem nenhum tipo de ideias pré-concebidas, nós vemos indiscutivelmente, e muitos teólogos chegam a essa mesma conclusão, que o atributo mais importante de Deus é a sua santidade. De tal forma que eu vi certa vez uma frase dizendo que o amor é apenas o comboio, como dizem vocês, lá no Brasil a gente fala trem, é apenas o comboio que anda sobre os trilhos da santidade de Deus. Ou seja, é a santidade de Deus que regula, que fundamenta, que orienta todos os demais atributos do Senhor. De tal maneira que na Bíblia você nunca vai encontrar nenhuma vez a Bíblia dizendo que Deus é amor, amor, amor. Que Deus é justo, justo, justo. Que Deus se ira e se ira. Não, mas você vai encontrar na Bíblia dizendo que Deus é santo, santo, santo. 3 vezes santo. É o que em teologia a gente chama de trihagion. No hebraico não existe o superlativo, que nós usamos o superlativo para enfatizar adjetivos que nós aplicamos a determinados indivíduos. No hebraico isso não existe. Mas quando na língua hebraica o judeu deseja ressaltar alguma coisa, eles repetem isso pelo menos 3 vezes. E o atributo que Isaías mais se impressionou ao observar a majestade de Deus foi a santidade ao dizer, os anjos, né? Santo, santo, santo.
Então a santidade de Deus, entender que Deus é transcendente, que Ele habita numa esfera inatingível, inalcançável, uma esfera inigualável. Ainda que eu seja santo na minha esfera, eu nunca vou atingir a dimensão da esfera de santidade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Ele habita na luz inacessível. Meus amigos, certa vez eu li um texto que me deixou assim espantado com o tamanho desse Deus, dizendo que Deus pesa os oceanos nas palmas das suas mãos. Quando eu li esse texto, eu tive a curiosidade de ir na cozinha da minha casa e abrir a torneira e deixar ela pingando. E eu estendi a minha mão para ver quantos pingos eu conseguia reter nas minhas mãos. E chegou mais ou menos em 70 pingos e já começou a vazar. Quantos pingos será que tem os oceanos? E a Bíblia diz que Deus pesa os oceanos na palma da sua mão. Esse é o tamanho do Deus que nós servimos. Diz ainda que Ele também mediu o peso das montanhas usando balanças. Imagina só, Deus pesando a balança, pesando as montanhas com balança. Diz que Ele estendeu os céus como se fosse... Sabe quando você vai arrumar a sua cama pela manhã? E aí você pega a coberta e faz mais ou menos assim para esticar? Foi dessa maneira. Essa é a expressão, a metáfora que a Bíblia usa para mostrar como Deus fez todo o universo, os céus, esse vasto universo que nós olhamos acima das nossas cabeças. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus santo, um Deus criador, um Deus que o autor desse livro, Os Atributos de Deus, chamado A.W. Pink, citando as palavras de um puritano, que é o Stephen Chernock, diz assim: como no cristão, a sinceridade é o brilho de todas as graças, em Deus a pureza é o esplendor de todos os seus atributos. Sua justiça é santa, sua sabedoria é santa, o seu braço poderoso é um braço santo, sua verdade ou palavra é uma santa palavra, o seu nome, que expressa todos os seus atributos juntos, também é um nome santo. Então a santidade de Deus é o atributo que regula todos os demais atributos do Senhor. Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, vai dizer que à medida que aprendemos mais acerca de Deus e de nós mesmos do que somos aos seus olhos, havemos de temer e tremer diante dele. Então conhecer a Deus, quem Deus é e o que ele faz, nos levará a uma atitude de temor e tremor diante dele. Bom, mas o que significa temer a Deus? Será que quer dizer que eu devo ter medo de Deus? Que eu devo olhar para Deus e ficar apavorado diante dele? Olha, para aqueles que são rebeldes, para aqueles que desobedecem a sua palavra e vivem uma vida ímpia de rebelião contra Deus, estes sim devem ter medo e pavor de Deus. E terão, inclusive de acordo com a Bíblia, quando Jesus voltar, a ponto de olharem para o Cordeiro e pedirem para os montes e rochedos caírem sobre eles. Mas quando a palavra do Senhor ordena que os seus filhos façam isso, a ideia não é que a gente tenha medo de Deus. Como filhos de Deus, nós não precisamos ter medo dele. Vejamos então o que significa o temor a Deus de acordo com a Bíblia. Primeiro, e aí nós vamos ver algumas características do que é temer a Deus. Primeira delas, Salmo 111, no versículo 10 nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É quase uma repetição do texto de Provérbios que nós lemos há pouco. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. De acordo com o texto, então, temer a Deus é o princípio da sabedoria. De tal maneira que você pode ser PhD, doutor, mestre, pós-graduado, graduado, ou ser um grande erudito e intelectual, mas se você não teme a Deus, a Bíblia diz que você nem começou a ser sábio ainda. Porque para Deus, o temor do Senhor é o princípio, é o beabá, é o ABC de toda a sabedoria. Pessoas podem ser até inteligentes, pessoas podem ter até bastante conhecimento, mas sabedoria é algo impossível longe do temor de Deus. Avançando um pouquinho mais, nós vemos no livro de Levíticos, e aqui eu separei dois textos, um é da versão, se eu não me engano, Almeida Revista e Atualizada, e o outro é da versão Almeida Corrigida e Fiel, onde, fazendo um paralelo das duas traduções,
nós vamos compreender um pouquinho melhor o que significa temer a Deus. Por exemplo, na Almeida Revista e Atualizada, que é a primeira passagem, o texto diz assim: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando nós vamos aqui a Almeida Corrigida e Fiel, o texto é praticamente o mesmo, com uma alteração de apenas uma única palavra, basicamente. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. O que esse texto me leva a concluir? Que temer a Deus é a mesma coisa que o quê? Respeitar a Deus. Respeitar a Deus. Então, em primeiro lugar, temor significa respeitá-lo. É nós termos uma atitude para com Deus de reverência e submissão, como se realmente estivéssemos diante de um ser que é muito superior a nós. Hoje é muito comum nós vermos, por exemplo, nas igrejas, nas nossas comunidades eclesiásticas, pessoas que já não têm mais nenhuma atitude de respeito para com Deus. Pessoas que são capazes de estar na presença de Deus, mascando chicletes diante dele. E isso que eu estou falando é só um exemplo assim banal. É um exemplo talvez mais visível e mais claro. Tem coisas muito mais sérias que a gente ouve dizer que estão acontecendo até mesmo dentro das nossas comunidades. Pessoas que diante da presença do Senhor estão ali gastando tempo, acessando internet durante o culto, mexendo nas redes sociais, vendo coisas, às vezes, não é nem só profanas, porque a palavra profana significa comum, mas coisas abomináveis dentro da própria igreja. E sabe qual é a razão disso? É algo que eu chamo de falta de intuição da presença de Deus. Você sabe o que é a intuição da presença de Deus? É muito fácil nós fazermos um diagnóstico da nossa vida para sabermos se nós temos essa intuição. Se o temor do Senhor é uma realidade no meu e no seu coração. A experiência é simples. O que você tem feito longe dos olhos de qualquer ser humano sobre o qual você deve respeito na sua vida? Longe dos olhos do seu marido, longe dos olhos da sua esposa, longe dos olhos do seu pastor, longe dos olhos do seu chefe. Enfim, como você age distante dos olhos de um ser humano? É ali que você mede que é aquilo que alguns chamam de atos sem testemunhas, se você tem realmente o senso da presença de Deus na sua vida. Ellen White chega a dizer que as nossas conversações mudariam se nós tivéssemos a consciência de que há um anjo relator ao nosso lado, registrando nos livros da vida tudo aquilo que nós falamos, pensamos, sentimos e fazemos. Respeito para com Deus. Essa é a primeira lição que nós observamos aqui da passagem. Sabe, tem 3 experiências da Bíblia que me ajudam a ver como é quase que, eu não diria nem quase, é natural uma pessoa quando ela tem o senso da presença de Deus, quando ela realmente acredita que Deus habita em um determinado lugar, que essa pessoa ela vai ter uma atitude de temor, de reverência para com o Senhor. Por exemplo, o profeta Isaías, que nós falamos há pouco. Ele viu Deus em sua majestade, assentado no seu trono. Ele viu serafins adorando esse Deus, e aliás, essa palavra serafins, ela não existia, ela foi inventada pelo profeta Isaías. Tamanha a glória manifestada por esses seres celestiais que estavam na presença do Senhor, que ele só conseguiu chamá-los dessa maneira. E serafins significa literalmente os que ardem, os que se inflamam na presença de Deus. E ao ver então a pureza de Deus, a santidade de Deus, Isaías dá um grito de desespero, dizendo: ai de mim, que sou um pecador, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E aí então, quando Isaías reconhece o estado pecaminoso da sua natureza, o estado depravado da sua natureza, e a necessidade profunda de ser purificado por esse Deus, o Senhor então definitivamente pode usá-lo. Ele purifica Isaías e Isaías está agora pronto para exercer o seu ministério. Outro exemplo é Moisés. Moisés, de acordo com a Bíblia, estava em um lugar comum. Um lugar cujo pó desse lugar era um pó comum, como de qualquer outro lugar do planeta Terra. Talvez tivessem até estercos de animais nesse lugar.
Mas quando Deus se manifestou no Monte Horebe, e aquela sarça foi ali tomada pelas chamas de fogo, e Moisés se aproximou da presença santa desse Deus, qual foi a ordem que Deus deu a ele? Moisés, tira a sandália dos pés. Porque, meus amigos, qualquer lugar onde Deus se manifesta, seja aqui nesse auditório, seja lá onde for, a partir do momento que Deus se manifesta neste lugar, este lugar se tornou um lugar santo, separado pela própria presença dele. Porque Deus é um Deus santo. Outro exemplo que nós vemos é de Pedro. Pedro, que tinha um comportamento sempre muito atabalhoado, era sempre muito impulsivo, não pensava muito antes de fazer as coisas. Certa vez ele estava no barco, passou a noite inteira pescando, e aí então Jesus diz: Pedro, joga a rede do outro lado, que era o lado onde Jesus estava. Mas nesse momento Pedro ele foi tomado de uma fé que talvez ele não tivesse experimentado até aquele momento. E aí ele pensou: Senhor, eu passei a noite inteira pescando, mas sobre a tua palavra, ou seja, porque eu creio no poder da tua palavra, eu lançarei as redes. E ele lança a rede, e nós conhecemos a história. As redes voltaram cheias de peixes. E quando Pedro viu aquilo, você lembra o que ele fez? Lembra qual foi a atitude dele? Senhor, aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Porque todo ser humano, quando ele está diante da manifestação da majestade e da santidade de Deus, não há outra atitude, senão temor, respeito e reverência para com o Senhor. Então, em primeiro lugar, temer a Deus significa respeitar a Deus. Em segundo lugar, temer ao Senhor também implica ter um respeito para com o nome de Deus. Hoje em dia as pessoas já nem se importam muito com isso, né? Eu não sei como é aqui em Portugal. Lá no Brasil as pessoas já não valorizam tanto, senão aquelas pessoas que ainda têm um certo cuidado, mas enfim, o cuidado com o nome da família. Não era assim antigamente? Havia-se, né, todo um cuidado para não manchar o nome da família na sociedade, mas ainda hoje as pessoas procuram zelar para que o nome não seja sujo aí no mercado financeiro, né, para que ela não seja prejudicada. E a Bíblia diz, em muitas passagens, que nós devemos ter um temor para com o nome de Deus. Um respeito para com o nome dele. Por exemplo, Salmos, capítulo 111, no versículo 9. Fique à vontade se você quiser abrir as escrituras para conferir o texto, mas o texto diz lá que santo e tremendo é o seu nome. Lembra dessa passagem? Santo e tremendo é o nome de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 58, a Bíblia diz, fala de temer este nome glorioso e terrível. Para quem estiver anotando, nós lemos Salmo 111, versículo 9, e depois Deuteronômio 28, versículo 58, onde diz que nós devemos temer este nome glorioso e terrível. O judeu, eles têm tanto respeito para com o nome de Deus, que eles inclusive se recusam a citar o nome do Senhor. Você sabe que nas Escrituras eles evitavam traduzir o nome de Deus e colocavam o nome do Senhor apenas naquilo que a gente chama de tetragrama, que são 4 consoantes, que nós não conseguimos nem expressá-las no nosso idioma. Nós simplesmente fazemos uma transliteração e imaginamos como talvez seria a forma correta de se pronunciar. Alguns dizem ser Jeová, outros dizem Javé, nós não sabemos exatamente como é. Mas o judeu, eles chamam Deus de Hashem. Hashem significa o nome. Isso é tudo que eles usam para se referir a Deus. Ou então, o Eterno. Ou ainda El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ellen White, inclusive, chega a dizer que nós não deveríamos usar com muita frequência este atributo de Deus, chamando de maneira impensada e irreverente de o Todo-Poderoso. E nós vivemos numa sociedade que basicamente banaliza o nome de Deus. Os filmes banalizam o nome de Deus. As novelas banalizam o nome do Senhor. Muitas vezes, de maneira impensada, nós usamos expressões, e aqui eu vou manifestá-la apenas para a gente entender do que eu estou falando, coisas do tipo, meu Deus! E nós precisamos ter cuidado com a maneira
irreverente como usamos o nome do Senhor. Há um mandamento, inclusive, que foi dado por Deus, falando sobre o cuidado que devemos ter com o seu nome. Lembra desse mandamento? Qual mandamento é? O terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o mandamento não termina por aí. O mandamento diz, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então nós devemos ter respeito para com o nome de Deus. Sabe outra forma como nós podemos demonstrar falta de respeito para com o nome do Senhor? É quando nós cantamos louvores a Deus sem pensar, sem meditar. Sabe quando você começa a cantar no automático e você está ali simplesmente olhando para o lado e nem pensando naquilo que você está fazendo? Isso é uma forma irreverente de você tratar o nome do Senhor. Além disso, aqui Ellen White comenta sobre essa situação do nome de Deus no livro Patriarcas e Profetas, falando justamente do terceiro mandamento, no capítulo 27, que é o capítulo que ela começa a explicar cada um dos mandamentos de Deus. Ela diz, pela precipitada menção de Deus na conversação comum, pelos apelos a ele feitos em assuntos triviais e pela frequente e impensada repetição de seu nome, nós o desonramos. Todos devem meditar em sua majestade, pureza e santidade, para que o coração possa impressionar-se com a intuição, que eu já disse há pouco, de seu exaltado caráter. E seu santo nome deve ser pronunciado com reverência e solenidade. Eu te pergunto, essas coisas que nós estamos estudando aqui sobre o temor a Deus, é necessário que uma mensagem dessa seja dada na sociedade que nós vivemos? Sim ou não? É óbvio que sim. As pessoas hoje perderam completamente a noção e o respeito de Deus. E sabe qual é um dos grandes diagnósticos que eu faço? Que talvez seja uma das razões pelas quais isso esteja acontecendo na própria igreja, quando os filhos, eles não respeitam seus pais. Isso é uma evidência clara de que a pessoa ela não vai respeitar o seu Deus. Sabe por quê? Porque o apóstolo João chega a dizer que se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não amará aquele que você não vê. E isso se aplica, assim, à questão do temor aqui, porque se você é filho e não respeita o seu pai que você vê, você jamais respeitará o seu pai lá no céu que você não vê. Então, quando filhos não respeitam regras dentro do lar, mesmo nós, quando mais velhos, Ellen White diz que nós, mais velhos, quando temos ainda os nossos pais vivos, devemos honrá-los ainda assim. E como nós podemos honrá-los? Ela diz que nós devemos dar o melhor possível para cuidar deles, zelar por eles e protegê-los enquanto eles estiverem vivos. Temor a Deus, respeito para com o Senhor. Sabe outra forma como nós podemos tratar o seu nome de maneira irreverente? Eu sei que você conhece o texto, onde o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele diz que o nome dele é blasfemado entre os gentios por causa do povo de Deus. Porque ele diz assim, vocês dizem que não se deve adulterar e adulteram. Vocês dizem que não deve roubar e roubam. E ele conclui, o meu nome é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Eu não sei como anda a questão política aqui em Portugal, mas lá no Brasil é uma tristeza o que tem acontecido. Nós temos uma chamada bancada evangélica lá, que usa o nome de Deus, mas que são corruptos, são ladrões, são mentirosos, e agora nós estamos em campanha política no nosso país, e me desculpe, mas dá nojo daquilo que nós temos visto nas redes sociais e mesmo na televisão. Pessoas que estão usando literalmente o nome de Jesus para se promoverem. Pessoas que vão lá até mesmo na igreja católica, né? Nós temos discordâncias aqui, mas essa época é normal. Políticos que nunca sequer demonstraram respeito para com Deus e aparecem lá tirando foto, tomando hóstia na igreja católica. Ou ainda com a Bíblia aberta nas igrejas evangélicas. Não passa de pura hipocrisia. E talvez eu fico pensando que a situação do nosso mundo hoje bata justamente nas portas da igreja. Porque como nós temos demonstrado para o mundo quem Deus é na minha e na sua vida. Temor a Deus. Vamos a mais uma característica. Abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 13.
aqui nós temos uma lição extremamente importante sobre o que significa temer a Deus, ou, se não podemos dizer que é justamente um significado, mas pelo menos uma atitude daqueles que temem ao Senhor. Provérbios 8, no versículo 13, nós vemos aqui o seguinte: temer ao Senhor é o quê? Odiar o mal, diz a minha Bíblia. Odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Vá comigo agora para o mesmo livro de Provérbios, só que no capítulo 16, no versículo 6. Provérbios capítulo 16 e o versículo 6. O texto diz: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o quê? O mal. Veja que temer a Deus não significa apenas ter respeito para com Deus, reverência para com o seu nome, mas também significa ter um ódio pelo quê? Pelo mal, pelo pecado. Significa ter aversão pelo pecado. Sabe aquelas pessoas com as quais às vezes a gente conversa e parece que a conversa ela é cristã. A pessoa diz que ama Jesus, mas a coisa não bate. Aquilo que para você, olha, mas é claro que isso desagrada ao Senhor. É óbvio que isso ofende a Deus, mas para a pessoa parece que não. Ela vê que aquilo está tudo bem, não há problema nenhum fazer aquilo, sabe? Isso é um sintoma de alguém que perdeu o temor do Senhor do seu coração. Porque temer a Deus não significa apenas respeitá-lo, mas significa também ter nojo e ódio do pecado e daquilo que é o mal. Significa eu não ter prazer em ver filmes, em ver novelas, em ver séries, como agora, né? Os jovens, principalmente, aí, gastam horas e horas e às vezes dias e noites assistindo essas coisas regadas à prostituição, adultério, homossexualidade, mentiras, maldade, sangue para tudo quanto é lado. E, aliás, o profeta Isaías, no capítulo 33, ele faz uma pergunta assim: quem habitará no monte Sião? Quem estará no monte do Senhor? E sabe qual é a resposta que ele dá? Aquele que tapa os ouvidos para não ouvir falar de mal e fecha os seus olhos para não ver derramamento de sangue. Então, o Filho de Deus, aquele que ama a Deus, não tem prazer no pecado, na maldade, na violência, na impureza. Assim como o pecado ofende a natureza de Deus, aquele que é um filho de Deus também fica ofendido com todas essas coisas. Bom, Ellen White também comentando sobre isso que nós lemos em Provérbios, eu acho esse texto muito bom. Ela diz, na meditação olhando para o alto: o amor a Deus leva ao temor a Deus. É como se ela dissesse assim: o evangelho eterno nos leva ao temor ao Senhor. Temor de quê? Ofendê-lo. É o respeito. É como José no Egito, cuja justificativa que ele deu, olha que lindo, um jovem tentado por uma mulher bela, a justificativa que ele deu para não se relacionar com aquela mulher qual foi: eu jamais poderia cometer tão grande mal contra o meu Deus. Temor de ofendê-lo. Já ouviram falar da história da morte, do martírio de Policarpo, de Esmirna? Policarpo, ele foi um dos últimos discípulos do apóstolo João que estavam vivos, ali quando os 12 apóstolos morreram. E Policarpo viveu ainda durante um tempo conduzindo a igreja, ele foi patriarca da igreja de Esmirna, até que então acabaram entregando ele. Ele já era um senhor, 86 anos de idade. Foi conduzido até a presença do imperador. E como ele já era um senhor, e de certa forma tinha um certo respeito pela comunidade, inclusive quando os soldados do pretório romano chegaram para prendê-lo, ele só fez um pedido: posso me retirar um pouco para orar? E ele foi orar. E os soldados ficaram tão tocados por aquela experiência que eles tentaram demovê-lo, dizendo: por que você não confessa a César como único Senhor? Por que você não faz isso? Ele disse: jamais. Então ele foi levado até a presença do imperador. O imperador começou a ameaçá-lo dizendo: eu tenho feras. E ele disse: pois então, espero que elas estejam com fome, porque eu estou pronto aqui para ser mastigados por cada uma delas. Eu tenho fogo, diz o imperador, e ele diz: pois você tem um fogo
que só é capaz de me consumir agora, mas o meu Deus tem um fogo que julgará você por toda a eternidade. E aí então o imperador chega para ele e diz, blasfema o nome de Jesus? E ele diz, como? Ele diz assim, eu o tenho servido por 86 anos da minha vida. Como eu poderia ofender aquele que durante todo esse tempo só me fez tanto bem? Temer a Deus é um respeito por Ele, a ponto de você ter temor de ofendê-lo. Continua Ellen White comentando, aqueles que são verdadeiramente convertidos não se aventuram desnecessariamente até os limites de qualquer mal. Já viram esses cristãos de hoje em dia? Que vão, não, até aqui dá para eu ir. E vão até lá no limite do pecado. E quando vêm, já passaram o lado permitido. Então ela diz que quando você teme a Deus, você não vai se aventurar sem necessidade até os limites de qualquer mal. Porque nós já acabamos de ver que temer a Deus significa ter ódio do mal ou do pecado. Estamos nos aproximando já do fim. Recapitulando aqui, nós vimos que temer a Deus é respeitá-lo, reverenciá-lo, reconhecer a Ele como Deus criador e santo. Além disso, vimos também que temer a Deus significa venerar, respeitar, zelar pelo seu santo nome. E finalmente nós entendemos que temer a Deus significa se afastar do mal, se afastar do pecado, negar todo tipo de maldade, aquilo que desagrada a Deus na nossa vida. Mas na Bíblia, há uma coisa que, se nós pudéssemos dizer assim, o que melhor define temer a Deus, é essa que eu vou mostrar para vocês aqui agora. E eu deixei ela por último. Sabe aquela história de você deixar o melhor por último? É isso que nós fizemos aqui. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Eu acho esse texto belíssimo. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. O texto diz, quem dera, é Deus falando aqui, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para todo sempre. Eu quase vejo Deus aqui, sabe aquela pessoa quando está lamentando? Quando ela olha e diz, quem dera que eles fossem dessa maneira. Como eu queria que os meus filhinhos tivessem uma atitude como essa. E Deus diz, quem dera que os meus filhos tivessem tal coração, que me temessem e guardassem o quê? Os meus mandamentos. Temer a Deus, portanto, de acordo com a Bíblia, é obedecer a Deus. E obedecer a Deus implica numa atitude de guardar e obedecer aos seus mandamentos. Você está entendendo agora que a mensagem do primeiro anjo é completa? Ontem nós falamos sobre o Evangelho eterno, que mostra o amor de Deus, a ira de Deus e a justiça de Deus. Mas a pessoa que aceita o perdão oferecido para ela na cruz, a atitude imediata será uma atitude de quê? Obediência aos mandamentos de Deus. Não existe tal coisa como, que bênção, eu fui perdoado e agora eu vou fazer de Cristo ministro do pecado. Não existe isso. Eu posso cair. Eu vou escorregar algumas vezes, é óbvio. Mas Jesus não morreu para que eu continue pecando à vontade e fazendo dele um cordeiro qualquer, que eu só vou usar quando me interessa. Não. Jesus morreu para perdoar e para me dar poder para que em nome dele eu vença o pecado na minha vida. Temor a Deus é obedecer a Deus, é obedecer aos seus mandamentos. Eu tenho dito que assim como o amor de Deus é incondicional, a nossa obediência a Deus também deve ser incondicional. E há um exemplo na Bíblia de alguém que obedeceu a Deus de maneira incondicional, há muitos na verdade, mas no meu ponto de vista, Abraão é aquele que mais representa uma atitude de temor tão grande que chegou ao ponto de fazer o que você sabe na história de Abraão. E não foi fácil. A Bíblia e Ellen White comentando o episódio dizem que quando aquela voz chegou para Abraão, para ele foi extremamente desafiadora, porque parecia contraditório. Deus havia dito que de Isaque virá a tua descendência. E como assim? Se é de Isaque que virá a descendência, como pode agora Deus me ordenar matar então esse que é aquele que Deus disse de qual viria toda a minha linhagem?
E eu imagino que Abraão, algumas vezes, talvez tenha pensado e imaginado que possivelmente aquela fosse a voz do inimigo, ou a voz da cabeça dele. Sabe quando foi o momento que ele teve certeza de que era Deus? Ellen White diz que ele pegou o seu filho, de madrugada, saiu sem que Sara soubesse. Enquanto eles caminhavam rumo ao monte que Deus ficou de lhe orientar, onde ele deveria oferecer o sacrifício, ele viu uma nuvem. E a nuvem na Bíblia era o símbolo da presença do Senhor. Ali ele teve certeza. E Ellen White, descrevendo a cena, é impossível você não se emocionar. Ela diz que o pai subiu, e enquanto subia, o filho olha para o seu pai, e ele vê o cutelo, e ele vê a lenha, mas ele não vê o cordeiro. E ele pergunta: papai, onde está o cordeiro? E eu imagino aquele pai com o coração quebrantado, doído, mas cheio de fé, que eu não sei de onde ele tirou. Ele olha para o filho e diz: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. E ele sobe agora ao monte, e o filho se submete, como falamos no estudo de ontem, como um cordeiro manso levado ao matadouro. Isaac era um tipo de Cristo ali no Monte Moriá. E então, antes de ter as suas mãos amarradas, Ellen White diz que o pai e o filho dão um último abraço. Eles agora se despedem. O filho deita no altar. O pai levanta o cutelo. E quando o pai, Abraão, está a ponto de sacrificar o seu filho, ele ouve uma voz. Talvez foi a voz mais feliz de toda a vida de Abraão, que ele ouviu durante toda a sua vida. E Gênesis capítulo 22, versículo 12 afirmam: então lhe disse, Deus falando para ele: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora eu sei que o quê? Temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Ou seja, Abraão, por respeito, reverência e obediência a Deus, chegou ao ponto de oferecer o seu próprio filho no altar do Senhor, para obedecer a Deus. Meus amigos, Ellen White conclui a cena da história de Abraão dizendo que todo o universo celestial estavam interessados no que estava acontecendo. Era um espetáculo a história de Abraão diante do universo. Os seres dos mundos não caídos, os anjos de lá do céu estavam olhando para o episódio aqui na terra. E quando Abraão estende o cutelo para sacrificar o seu filho, ela diz que eu quase vejo o céu dando um suspiro. E quando então Deus dá a resposta, ela fala que os anjos aplaudem a atitude de Abraão. E o texto não termina por aí. Diz ainda que os anjos compreenderam melhor o evangelho por causa da atitude de um ser humano aqui na terra. Louvado seja Deus por isso. Pessoas que temem a Deus, pessoas que amam a Deus, que obedecem ao Senhor, demonstram para todo o universo criado o evangelho e o poder do evangelho para os seres celestiais que não conhecem a graça de Deus como nós conhecemos. E para a gente concluir, abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eu não coloquei o texto na projeção e nós concluímos aqui com esse texto. Eclesiastes capítulo 12. Salomão, depois de escrever um livro, e eu penso que ele escreveu esse livro principalmente para os jovens, Eclesiastes capítulo 12, ele termina no versículo 13 e 14, dizendo: de tudo o que se tem ouvido, assuma o mais importante, a essência é a seguinte: teme a Deus e faz o quê? Guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Mais um texto onde nós vemos que temer a Deus é a mesma coisa que o quê? Guardar os seus mandamentos, obedecer ao Senhor. E mais, se você compara esse texto aqui com a mensagem do primeiro anjo, você vai notar que é uma repetição praticamente. Porque lá o primeiro anjo diz: temei a Deus e dai-lhe o quê? Glória, porque chegou a hora do seu juízo. E o que Salomão está dizendo aqui? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. É uma repetição. Então eu tenho certeza que quando João escreveu lá na mensagem do primeiro anjo que nós devemos temer a Deus, a intenção dele era obedecer os seus mandamentos. E lógico, sem esquecer,
uma atitude de reverência, respeito, reconhecer a Deus como Criador, como um Deus santo e zelar pelo seu nome na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que o temor de Deus, ele tome o nosso coração. Não é só no mundo que nós precisamos disso. Nós, como cristãos, nós, como adventistas do sétimo dia, precisamos resgatar isso dentro da igreja. Hoje tem coisas, como eu disse no começo do tema, acontecendo, que são um exemplo de que as pessoas perderam o temor do Senhor. Tem pessoas roubando dízimos na igreja, tem pessoas praticando abominações na igreja. Por quê? Porque não temem a Deus. Porque se temêssemos a Deus, essas coisas não aconteceriam. Essa mensagem não serve para nós olharmos para os outros e criticá-los, mas para nós fazermos um autoexame e para nós buscarmos na nossa vida viver essa experiência para abençoar as nossas igrejas, em nome de Jesus, e influenciar também outras pessoas. Vamos orar? Querido Pai, que o nome do Senhor seja louvado, Deus. Eu quero te pedir perdão, Pai, pelas vezes que tenho pecado contra o Senhor. Queremos juntos aqui pedir perdão a Ti, ó Deus, por todas as vezes que nós acabamos ofendendo o Teu santo nome, que não demonstramos respeito e reverência para com o Senhor. Nós não queremos viver um cristianismo hipócrita. Nos ajuda, Pai. Nos dê o poder do Espírito Santo. Faz com que a mensagem do Evangelho, ela impulsione o nosso coração a uma atitude de respeito, de reverência e de temor para com o Teu santo nome. Nos ajude, assim como o salmista disse, a termos prazer e alegria em obedecer os Teus santos mandamentos. Nos dê nojo, como eu já orei aqui nessa série, pelo pecado, pela maldade, pelas coisas desse mundo, e nos ajude a termos prazer em aquilo que dava prazer a Jesus enquanto Ele viveu aqui no planeta Terra. Cuida de nós, cuida da Tua igreja, que o Senhor encha o nosso coração do temor ao Teu santo nome, Pai. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Deus.